Salve pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudio Procópio, sou professor de História e estou apresentando a vocês o canal História Atividade. Então, você aí que não é inscrito no canal, se inscreva agora, aproveite a oportunidade. Assista os vídeos, se você gostar, aperta o like, também acione o sininho de notificações, esse sininho que fica aí, porque toda hora que tiver um novo vídeo, você será avisado. Isso mostra, gente, para o algoritmo do YouTube que o canal está sendo bem visto e ele pode colocar esse canal mais em evidência para que outras pessoas possam assistir. Pronto. Pessoal, esse é o primeiro vídeo. Então, sendo o primeiro vídeo, eu vou falar aí sobre Dédalo e o labirinto do Minotauro. Vocês vão perguntar quem é o Dédalo. Gente, Dédalo, ele é um ateniense, ele nasceu na cidade de Atenas, ele ficou famoso porque ele construiu o labirinto do Minotauro. O labirinto do Minotauro, pessoal, na mitologia grega, é um dos assuntos mais em evidência que existem. Sempre está em evidência na mitologia grega sobre o labirinto do Minotauro, certo? Aqui no Brasil, por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, na sua primeira versão, na década de 80, fez um episódio sobre o labirinto do Minotauro, sobre Dédalo. E há 20 anos atrás, no último episódio também eles fizeram. Então você vê a importância desse assunto da mitologia. E eu vou falar sobre Dédalo. O Dédalo, gente, ele é um ateniense, ele nasceu na cidade de Atenas, na Grécia. É só para a gente confundir, falar para não confundir uma coisa, porque a Grécia de hoje, ela é diferente daquela Grécia que era do passado. Claro que isso a gente vai ver mais para frente em novos vídeos que a gente vai fazer de Grécia, porque Grécia eu vou fazer vários vídeos sobre Grécia, porque é enorme, né? Você tem que dividir. Mas a Grécia, ela é muito diferente da atual. Hoje, você vê o país Grécia, né? Existe uma bandeira, existe uma constituição, existe um exército, existe as fronteiras bem delimitadas, existe a Grécia continental e a Grécia insular. Existe um parlamento, é um país democrático. Mas só que nessa época que a gente está falando, a Grécia era uma cidade-estado. A Grécia ela não era unificada. Eram compostas de cidades-estados. E Atenas fazia parte de uma dessas cidades-estados, como Esparta fazia também, como a Macedônia fazia. Mas o que é que são cidades-estados, para vocês entenderem? São cidades politicamente independentes entre si. Não só politicamente, não. Eu estou falando culturalmente, em termos de costume, de muitas coisas. Por quê? Porque a gente tem que pensar que os primeiros habitantes da Grécia, os primeiros, eram os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Eles vieram da Ásia, migrando para a península da Grécia ali, para começar a colonização. E cada um desses povos tinha uma cultura diferente, certo? Então, por isso que cada cidade-estado que a gente vê tem uma forma diferente, não só político, mas cultural também. E o ateniense Dédalo, desde cedo, se mostrava um cara extremamente criativo e inventivo. Sabe aquele amigo que você tem perto de sua casa, perto de você, que conserta tudo, que é curioso, que mexe na eletricidade, que mexe no encanamento, que mexe em tudo, que conserta tudo? O Dédalo era mais ou menos assim. Ele era um cara extremamente curioso e desde cedo mostrava uma genialidade para consertar coisas. Quando ele completou 18 anos, ele fez o seu ateliê, oficina, mais ou menos. Ele fez a sua oficina e ele começou a trabalhar. E naquela época, gente, a Grécia, ela era todas as cidades gregas. Quando eu falo Grécia, eu estou falando de todas as cidades gregas. Elas eram politeístas. O que quer dizer politeístas? São cidades, os cidadãos gregos, os atenienses, os macedônios, os espartanos. Eles eram politeístas porque eles acreditavam na existência de vários deuses e eles cultuavam esses deuses também, não só acreditando na existência deles. Então, para cultuar os deuses, o que se fazia? Se construía templos, se construíam imagens de deuses. E o Dédalo, ele era uma mistura de um pouco de cada coisa. Ele era escultor, artesão, engenheiro, arquiteto, mestre de obras. Ele era aquele cara que pedreiro, ele fazia de tudo um pouco, trabalhava com cerâmica.
qualquer tipo de material. E ele começou a trabalhar com as imagens que ele construía eram imagens perfeitas dos deuses, os templos eram bonitos, grandiosos, mas não ficou só nisso não. O Dédalo era um cara que inventava coisas também, inventava utensílios domésticos, né, para as casas, até para o exército, né, o exército ateniense também entrar em luta também. Então ele é um cara genial, é um cara que tinha sempre trabalho na sua oficina, muito trabalho, muito trabalho. Ele era um cara que era reconhecido em qualquer lugar que ia. A sociedade ateniense chegava a reconhecer Dédalo, apontava, olha ali, ó, Dédalo, o grande inventor, o grande cidadão ateniense. E isso tudo, gente, ajudava a alimentar o ego de Dédalo, a vaidade, o ego dele. Só que chegou num dia que ele recebeu a visita da irmã dele. A irmã dele tinha um filho que você vai ver na mitologia com dois nomes, mas é a mesma pessoa, tá? Que é Perdix ou Talo. Eu vou chamar ele de Talo, tá? Então a irmã de Dédalo chega para ele e fala: poxa, você está abarrotado de trabalho aqui. Você tem muito trabalho, você não está dando conta de tanta demanda. Você não quer empregar o seu sobrinho como seu aprendiz, ensinar tudo a ele, para que ele consiga, e ele em troca ajuda você aqui, né? Ele vai ajudar você nessa demanda toda de trabalho. Dédalo de cara aceitou, porque ele viu que seria uma coisa interessante, ele não estava dando conta de mais nada. Então, o Talo começou a trabalhar com o tio, né? E o Dédalo, ele ensinou tudo a Talo, tudo que você imagina. A trabalhar com cerâmica, a fazer esculturas. Ele passou todo o conhecimento que ele tinha sobre isso. E Talo, com o tempo, foi mostrando ser tão bom quanto o tio, ou até melhor ainda, em determinadas situações, se mostrou ser até muito melhor do que o tio. E ele começou a inventar coisas. Ele inventou o torno de oleiro. Ele inventou também o compasso. Ele estava passeando um dia pelas florestas, né? Pela floresta lá de Atenas, viu uma serpente morta com os dentes abertos. Aí ele teve a ideia de inventar o serrote. Então ele foi inventando muitas coisas, e o seu nome começou a aparecer na sociedade ateniense. E ele começou a se destacar. Isso tudo, gente, acabou causando um certo ciúme, uma certa inveja a Dédalo. Porque lembra de uma coisa, antes de Talo surgir, o cara da sociedade ateniense, para essa parte toda aí de invenção, de construção de templos, de trabalhos de cerâmica, quem era? Era o Dédalo. E agora, o sobrinho dele começa a tomar o lugar dele. As pessoas não estavam dando mais nenhuma importância a Dédalo. Tanto que Dédalo começou a ter insônia, perder sono, vinha trabalhar de manhã, não conseguia ter rendimento nenhum. E ele ficava martelando, aquela coisa martelando nele, ele ficando aborrecido, a inveja corroendo ele completamente. Tanto que passou um tempo que ele pensou em uma forma de resolver esse problema. E a forma que ele tentou resolver esse problema foi de assassinar o seu sobrinho Talo. Ele pensou direitinho, convidou o seu sobrinho para passear com ele, lá perto do Templo de Atenas, onde é uma região muito acidentada, onde tem penhascos, tem lugares altos e tal. E convidou o Talo: pô, vamos dar um passeio, vamos dar uma espairecida, vamos dar uma relaxada do trabalho. E Talo, inocentemente, não ia imaginar que o seu próprio tio iria tirar sua vida. E eles passearam pelo Templo de Atenas, perto ali do Templo de Atenas, tinha um penhasco enorme. E o que acontece? Dédalo empurra Talo e Talo cai no chão e acaba morrendo. Nessa hora, a deusa Atena, ela transforma Talo em uma perdiz. Ela transformou Talo em uma ave. A perdiz, gente, tem uma coisa muito curiosa, que é uma ave que ela voa muito pouco, ela faz seus ninhos perto, em lugares baixos, né? Em troncos de árvores, não é uma ave que voa muito. Aí tem essa parte da mitologia, né? Que faz essa ligação com Talo, com a perdiz.
porque foi a deusa Atena que transformou ele numa ave. O Dédalo, gente, ele foi preso, foi julgado, e até diz que até no julgamento a perdiz apareceu, né, no dia do julgamento, para o Talo, né, o sobrinho, né, na perdiz, né, apareceu para mostrar. E aí, Dédalo foi preso. Só que ele não ficou muito tempo, não. Ele acabou fugindo, e ele fugiu para onde? Ele fugiu para a ilha de Creta. Eu quero fazer um parêntese aqui, porque a ilha de Creta, que habita os cretenses, ela é muito mais antiga do que os gregos antigos, né? Aqueles gregos que eu falei a vocês, né? Que são os dórios, os eólios, os jônios e os aqueus. Então, a civilização cretense, que foram os verdadeiros percussores do comércio marítimo, não foram os fenícios. Os cretenses vieram bem antes dos fenícios. Aí o que acontece, pessoal? Ele foi para lá, pegou o barquinho, fugiu, foi para lá de boa, e lá tinha um cara chamado Minos. O Minos, gente, ele era um dos filhos do rei de Creta, o Astério. E ele tinha mais 2 irmãos. E ele estava lutando com os 2 irmãos, essa parte do trono, né? E ele estava querendo ser o rei. Ele se achava a pessoa mais preparada para substituir o pai e ser o rei de Creta. Aí o que é que ele falou? Tem uma coisa interessante que acontecia dos gregos, essa diferença dos gregos para a sociedade da antiguidade oriental. Por exemplo, quais são os países da sociedade oriental? Quais eram as civilizações da sociedade oriental na época? O Egito, os povos da Mesopotâmia, os fenícios, tá? Esses são os povos da antiguidade oriental. Os povos da antiguidade oriental, todos eram politeístas, todos acreditavam na existência de vários deuses, todos tinham preferências por vários deuses. Então eles iam lá no templo, né, rezavam, pediam, faziam orações, participavam de todo o ritual que tinha dentro de um templo. Só que na Grécia é um pouco diferente. Os deuses da Grécia são muito diferentes. O comportamento deles ele é muito diferente em relação aos deuses da antiguidade oriental. Para vocês terem uma ideia, na Grécia, o deus grego, ele assumia a forma humana. Eles se reuniam lá no Monte Olimpo, conversavam sobre os problemas todos, mas eles assumiam a forma humana. Mas não é só isso, não é só o fato de assumir a forma humana, não. Eles tinham sentimentos humanos de amor, de alegria, de ódio, de tristeza, de raiva, esses tipos de sentimentos humanos. Eles se metiam, eles tomavam partido das guerras humanas, eles tomavam partido de um, de outro, sobre as guerras. Eles também, os deuses da Grécia também, tinham casos amorosos com mulheres humanas, e aí nasciam os semideuses, né? Um dos semideuses mais famosos é justamente o Hércules, que é o filho de Zeus. Então os deuses da Grécia, eles eram ao contrário dos deuses da antiguidade, né, oriental, que a pessoa que acreditava neles não via eles, não conhecia. Só que o que aconteceu? O Minos teve uma conversa com Poseidon. Poseidon, gente, é o deus dos mares e oceanos, tá? O Poseidon é o deus dos mares e oceanos, e disse assim: olha, eu estou precisando que você legitime, né? Eu quero ser rei, eu tenho todas as condições de ser rei, e eu estou precisando que você me ajude a legitimar o meu mandato de rei. Eu quero ser o rei, eu quero mandar aqui, eu sou merecedor disso tudo. E aí, o que acontece? O Poseidon, de boa, aceita, aí avisa para ele: olha, é o seguinte, eu vou mandar um touro alado, branco, que vai sair das águas do oceano, e quando ele chegar aqui, você vai ter que sacrificar em minha homenagem. É o que o Poseidon falou para ele. E aí o Minos, de boa, aceitou, né? Ele aceitou essa condição. Lembrando que a gente vai ver os cretenses mais para frente, tá? Um novo vídeo que eu vou fazer, eu vou falar sobre a civilização cretense. Na civilização cretense, gente, o touro, ele era um animal sagrado. Todo mundo tinha um touro. E o Minos, por exemplo, como rei, ele tinha lá a sua criação de touro. Então, o touro, ele era sagrado, tinha uma importância, uma relevância muito grande na civilização cretense. Aí olha o que aconteceu. Imagina, o touro vem. Só que o touro, gente,
Era um touro muito bonito. Ele era muito diferente. Não existia nenhum touro, né, com fenótipo lá em Creta, em toda a Grécia, como esse. E aí o Minos ficou com medo de matar o touro. Ele disse, pô, não vou matar esse touro não, esse touro é muito bonito. Ele pegou um touro da criação dele lá de Creta e acabou sacrificando em homenagem, em reverência a Poseidon. Só que Poseidon, gente, ele é um deus, né? Ele ficou sabendo, claro que ele ia saber. Só que o Minos na hora não ficou, né? Não deu conta disso. O Poseidon ficou com muita raiva de Minos. E ele, conversando com a deusa do amor, Afrodite, fez com que a esposa de Minos, Parcífae, se apaixonasse pelo touro. Ela ficou louca pelo touro, ficou completamente apaixonada pelo touro. E olha aí que aparece o nosso personagem Dédalo. Olha, lembra que Dédalo chegou de onde? Chegou de Atenas, ele fugiu, né, foi para Creta, porque ele tinha assassinado quem? O seu sobrinho Talo. Então a esposa do Minos chega para ele e pede o seguinte, que ela queria ter relações com o touro, queria namorar com o touro. E aí o Dédalo teve uma ideia de construir, né, uma vaca, né, uma vaca de madeira, né, para que ela pudesse ficar dentro. E ele construiu e ela ficou dentro, teve relações com o touro e acabou nascendo o Minotauro. Gente, vamos saber o que é um Minotauro? O Minotauro, ele é uma figura antroposomórfica. O que quer dizer antroposomórfica? Ele tem metade, ele é humano e metade animal. Ele tinha cabeça de touro e rabo de touro, mas ele tinha um corpo humano. Só que o Minotauro, ele ia muito pelos instintos dele. Então ficava muito difícil conviver com o Minotauro dentro do palácio. E também o Minos estava meio chateado porque ele nasceu de uma infidelidade da esposa dele. Aí ele chegou para Dédalo e falou, pô Dédalo, a gente precisa colocar ele num lugar separado, onde ele fique isolado, onde não venha causar problemas para a gente, porque ele age muito pelo instinto. E aí Dédalo teve a ideia de construir o labirinto. Gente, o labirinto é um local de vários salões, várias passagens sinuosas, várias entradas que se cruzam entre si, entendeu? Então, o que é que foi feito? Se construiu o labirinto, se botou o Minotauro dentro desse labirinto, para que ele ficasse lá e não apurrinhasse ninguém, tá? Não tirasse a paciência do Minos, a preocupação que o Minos tinha do Minotauro ficar solto. E aí se conseguiu. Tem uma coisa interessante que fala na mitologia, é que o Minos tinha um filho mais velho, chama Androgeu. Naquela época se faziam jogos, como são as Olimpíadas de hoje, né? E existiam jogos entre os locais, assim, entre as cidades, e houve um jogo, tipo assim, uma Olimpíada de várias provas, né? Provas tipo assim olímpicas que existiam na época. E o Androgeu foi campeão de tudo, ganhou tudo. E aí teve um desentendimento. O Androgeu, gente, é o filho de Minos, tá? E houve um desentendimento e acabou matando ele. O Minos ficou com muita raiva dos atenienses. Tanto que a partir daquele momento, quando o Androgeu foi assassinado, ele, com a raiva que ele estava, ele queria destruir completamente Atenas, com a sua frota naval que ele tinha. Só que aí ele voltou atrás e exigiu, de tempos em tempos, se fala de 7 em 7 anos, Atenas teria que fornecer 7 rapazes e 7 moças virgens para que fossem levadas para dentro do labirinto do Minotauro, para que o Minotauro fosse alimentado por essas pessoas. Ou seja, o Minotauro, ele se alimentava de carne humana. Então, eles iam se alimentar dessas pessoas. E isso era obrigado a fazer. Agora tem uma coisa interessante. Em Atenas tinha um rei chamado Egeu. O Egeu, há pouco tempo atrás, ele descobriu que tinha um filho, que era o Teseu, que era o filho dele. O filho dele ficou indignado com essa imposição que tinha da ilha de Creta, né, do Minos, obrigando para que os atenienses fossem lá ser devorados
pela fera, né, que é o Minotauro. Aí ele disse, eu vou, e eu vou participar disso, eu vou com o pessoal para lá e vou matar o Minotauro. Só que o Egeu ficou desesperado, porque ele tinha conhecido o filho há pouco tempo atrás, ele estava atrás de um herdeiro para o trono ateniense, porque naquela época existia também esse lance do herdeiro masculino, tinha que ser masculino para se substituir, né? E o Egeu fez de tudo para tirar na cabeça de Teseu que ele não fosse, mas Teseu, teimoso, disse que ia. Aí ele chegou para o filho e falou, meu filho, você vai fazer um favor para mim, quando você... Porque lá tem uma coisa interessante, toda hora que saíam esses jovens, né, que iam lá de Atenas, lá para a ilha de Creta, nos barcos se botava uma vela negra, uma vela toda negra, que simboliza o luto, né? Aí ele chegou para o filho e falou, meu filho, se você sobreviver, se você conseguir matar o Minotauro, ao sair lá de Creta, você vai ter que substituir essas velas negras por velas brancas, porque assim que você chegar perto lá de Atenas, eu vou ver que você está vivo. E aí ele topou de boa, foi tranquilo. Aí o que acontece, gente? O Teseu chegou lá, chegou junto com as moças e os rapazes. Logo de cara, quando esses jovens chegavam lá, todo mundo ficava olhando, né? A população cretense ficava olhando, e ele foi recebido por Minos. E todo mundo sabia que todo mundo ia morrer ali, né? Que aqueles jovens, o Teseu e mais os jovens, iriam morrer. Só que aí ele encontra com Ariadne. Ariadne, gente, ela é a filha de Minos e ela se apaixonou completamente pelo Teseu. Foi um amor à primeira vista. Ela ficou desesperada ao saber que o Teseu ia para o labirinto do Minotauro e sabia que todo mundo que entrava ali no labirinto do Minotauro não conseguia sobreviver. E aí vem Dédalo de novo, nosso amigo Dédalo. Olha Dédalo de novo nessa história. Dédalo aparece. Aí ela chega para Dédalo e fala da situação. Aí Dédalo diz o seguinte, olha, eu vou te dar um novelo de lã, você vai dar para ele, você pede para que ele amarre esse novelo na entrada, quando ele for entrar lá na entrada do labirinto, e ele vai soltando gradativamente, ele vai soltando o novelo, gradativamente que estiver caminhando pelos espaços lá do labirinto. E ela explicou para ele, ele aceitou, só que ela impôs uma condição, que ele saindo do labirinto, ele levasse ela também, que ela não queria mais ficar lá em Creta, ela queria casar com ele. E ele topou numa boa. Ele entrou com os jovens, né? Ele não foi sozinho, foi com os jovens, né? As mulheres e os rapazes entraram lá no labirinto. E aí ele encontrou o Minotauro, houve uma luta muito árdua, e ele consegue assassinar o Minotauro. E ele consegue depois sair do labirinto através do novelo de lã, né? Ele seguiu os fios do novelo de lã, pega a Ariadne e eles fogem para a ilha de Naxos. E eles tiveram que fugir, né? Por quê? Porque Creta, gente, era uma ilha onde o rei Minos, né, tinha uma frota naval poderosíssima daquela época ali. Então eles tiveram que fugir rapidamente. E eles foram para a ilha de Naxos. O que fala é o quê? Que Teseu deixou ela lá, deixou Ariadne na ilha de Naxos e voltou para Atenas. Quando ele voltou para Atenas, ele esqueceu as velas negras, de substituir as velas negras pelas velas brancas. Então, quando ele foi chegando perto de Atenas, lá do alto, o seu pai Egeu viu que as velas estavam negras e ele supôs o quê? Que o filho tinha sido morto pelo Minotauro. E ele acaba se suicidando nas águas ali do mar. Tanto que o mar de Atenas chama-se Mar Egeu. Gente, deixa eu falar aqui o que aconteceu com Dédalo. O Minos ficou com muita raiva do Dédalo. Sabe o que é raiva? Ódio. O Dédalo foi o culpado disso tudo. Precisava culpar alguém. E o Dédalo foi o culpado. Então o Minos aprisiona o Dédalo e o filho dele, o Ícaro, no labirinto. Ou seja, Dédalo ficou preso dentro da sua própria invenção. E o Dédalo, ele estava pensando numa forma de fugir. Ele não poderia fugir de barco, porque justamente tendo uma frota tão poderosa que tinha na época, né? A frota de Creta, Minos ia atrás dele. Então ele olhando para o céu, você sabe que as ilhas ali, elas têm uma vasta
de pássaros, né? Tem uma variada espécies de pássaros que caíam essas penas. Ele foi catando as penas todas e foi colando com cera de abelha e foi fazendo asas. Aí ele chegou para o Ícaro, para o filho dele, e disse assim: ô Ícaro, a gente só tem uma maneira de fugir daqui, que é pelo alto. Só que eu vou te pedir uma coisa: você não pode voar muito baixo para que você não caia nas pedras, né, no mar. E você também não pode voar muito alto, porque se você voar muito alto, o calor do sol acaba derretendo as penas, né, e acaba caindo. E o Ícaro, né, o Ícaro topou na hora, entendeu o que o pai quis dizer, e eles começaram a fugir, e fugiram. E eles fugiram por cima, voando. Só que o Ícaro, como ele era muito jovem, ele acabou se ficando entusiasmado, gente. Ele ficou muito entusiasmado com aquele fato de voar, aquela sensação de liberdade, né? E ele se aproximou muito do sol. Quando ele se aproxima do sol, derrete a cera, ele acaba se espatifando lá embaixo. Tanto que as ilhas, onde mais ou menos o Ícaro caiu, chama-se de Ilhas Icárias. Justamente que se fala que foram nessas ilhas que Ícaro acabou caindo. Dédalo desce, enterra seu filho. A partir daquele momento, gente, Dédalo estava completamente arrasado. Porque ele perdeu o filho dele, ele enterra seu filho e acaba saindo dali, indo para Sicília. A ilha da Sicília, gente, é uma ilha que hoje pertence à Itália, tá? É uma ilha que faz parte da Itália. Então, nessa ilha tinha um rei chamado Cócalo. E ele acaba indo para lá. Ele chega lá, Cócalo recebe ele muito bem, sabe de toda a história. Diz o seguinte: ó, você pode ficar aqui, você vai trabalhar para mim, fique tranquilo, nada vai acontecer com você, vou proteger você. E você fica aqui, você vai ensinar aqui, você vai ter aprendizes que você vai ensinar esse ofício da escultura, da invenção, de tudo. E Dédalo, naquela condição dele, ele já não estava mais, depois de perder o filho dele, o Ícaro, ele não estava mais em condição de escolher mais nada, estava de boa, tranquilo, e aceitou. Só que aí que está, o Minos ficou sabendo que o Dédalo, gente, que o Dédalo estava lá na Sicília, e foi atrás do Dédalo porque ele queria se vingar do Dédalo. E ele acaba chegando lá na ilha da Sicília, e Cócalo foi receber ele, o rei da Sicília, foi receber o Minos. Aí ele chega: ô Minos, meu amigo, você está muito cansado, você chegou de uma viagem muito desgastante, cansativa demais. Eu vou te oferecer um banho e depois um jantar. A gente vai jantar junto, aí a gente conversa direito sobre essa questão do Dédalo. E o Minos aceitou numa boa, disse: tudo bem, a gente vai conversar, beleza. Aí o que é que acontece? Existiu um banho, né? Nesse local tinha uma banheira, e o Minos acabou ficando nessa banheira, só que a água da banheira ela acabou se esquentando muito rapidamente. Muito rapidamente. Como o Minos estava sozinho, os vapores d'água começaram a subir, e ele acabou morrendo, queimado. E depois o Cócalo acabou justificando para os soldados, né, do Minos, que ele acabou se afogando, ele estava com muita fadiga, cansado, e acabou falecendo. O Cócalo fez isso justamente porque o Minos estava querendo levar o Dédalo de lá e ter uma punição mais, digamos, mais rígida sobre ele. E aí o tempo foi passando, gente, o Dédalo foi ficando lá, teve vários aprendizes, ensinou muito a eles, só que chegou a hora dele, ele faleceu. Quando ele faleceu, diz que apareceu também, né, de novo o Talo, né, perto dele, voando, a Perdix voando nele, e ele acaba falecendo. Essa é a história, gente, de Dédalo, que ela acaba se cruzando com outras histórias. O Dédalo, ele foi um importante, né, inventor de Atenas. Vocês estão vendo, né, que ele acabou se metendo em várias histórias, tá bom? Então, eu queria dar um abraço a vocês todos, reforçar aí, que se inscrevam no canal. Se gostaram do vídeo, gente, aperta o like e também acione o sininho de notificações, tá? E próxima vez nós teremos um outro vídeo, tá?
e compartilhem esse vídeo, façam propaganda para que outras pessoas também possam se inscrever nesse canal e dividir esse conhecimento todo, tá bom? Então, obrigado pela atenção de todos.